E aí pessoal, boa tarde, boa noite aí. Vamos para essa próxima aula rapidinho, que é a aula de fungo, né, do segundo ano, tá? Então a gente vai falar agora, né, adiantando as aulas, a gente vamos falar no reinos fungi, tá certo? Ou seja, fungi vem do latim reino fungi, então nada mais nada menos do que a gente falar em fungos, beleza? Então aqui já começou uma parte aqui, um fungo, né, em si, ok? Então aí vamos fazer o seguinte, vamos primeiro entender quais as características dos fungos, né? Então olha só, os fungos são organismos eucarionte, ou seja, organismo, as células que eu estou falando que são organismos eucarióticos, as células ela possui núcleo. Então, ó, a célula do fungo ela é assim, ela possui o núcleo, ou seja, essa membrana do núcleo aqui, ó, tá? Tô cansado de falar, chama de carioteca. É a membrana do núcleo. Então, o fungo tem eles são eucariótico, tá certo? Possui a membrana acarioteca, ou seja, forma o núcleo. Então as células do fungo são semelhantes com as células nossas, né? Então também o que? Heterotrófico, ou seja, ele não produz seu próprio alimento, ele se alimenta de matéria orgânica, tá certo? Um dos fungos ele pode ser unicelular, também pode ser multicelular ou pluricelular. Pluricelular e multicelular é a mesma coisa. Uma coisa que eu vou falar que pode ter no exercício é o seguinte: antigamente a biologia em si tinha aquela ideia que o fungo era uma planta, né? Então ele era dentro do reino estava dentro do reino Plantae. E aí, com estudos, viram que o fungo, né, tem a estrutura celular, funcionamento celular é completamente diferente, o metabolismo, o catabolismo, e não produzia seu próprio alimento através da fotossíntese. Então ele foi criado um novo reino, que foi o reino fungi, tá certo? Os reino fungi, tá ok? Então aqui, ó, tem vocês já conhecem essas partes dos fungos, né? Então aqui está algumas espécies de fungo, né? Aqui a famosa orelha de pau, que é um fungo do gênero Basiomyceto. Vamos falar. Os borolos também, ó, aqui, né? Aqui temos os cogumelo aqui, ó, que também é do filo Basiomyceto, tá certo? Está aí. Então, e esses são os fungos, né? Então, vamos conhecer um pouco mais de fungo. Alguns fungos desse, como a gente conhece, é o champignon, aquele fungozinho que a gente compra no supermercado. Então, alguns fungos podem ser comestíveis, tá? Os fungos do gênero do filo Basiomycetus, tá certo? Vamos falar um pouco mais na frente. Basiomycetus são filo, eles são comestíveis, né? Pode ser comestível, algumas espécies, outras não. Tá? Então assim, gente, vamos entender como se organiza as células do fungo. Então, qual é a característica corporal do fungo? Os fungos eles formam uma ínfase, tá certo? E o conjunto de ínfa, se eu tiver um conjunto de ínfa, conjuntos de ínfa forma o micélio, tá certo? Os micélios, ok? Então, ó, então aqui, todos os fungos multicelulares são constituídos, os multicelulares, o unicelular é formado só por uma célula, então não é. Então, são constituídos por filamento ramificado que denomina ínfa, tá? E esse conjunto de ínfas é chamado de micélio, beleza? Outra coisa, as ínfas, o que é as ínfas? Vou baixar aqui, ó. Isso, ó, perceba aqui que eu tenho aqui é um cogumelo, tá certo? Um desenho de uns cogumelos, tá aqui a laménia dele, e aqui está o cogumelo. Isso aqui, esse emaranhado aqui é chamado de ínfa, tá certo? Aqui, ó, tá certo? Aqui tem uma ínfa, tá certo? E esse conjunto de ínfa que está aqui chama de micélio. Beleza? Então aí está as ínfas. As ínfas, vamos voltando aqui, as ínfas podem ser ínfas cenocítica ou ínfas septadas.
qual é a ínfa septada? O que é um septo? Um septo seria um bloqueamento. Então o septo, voltando aqui, um septo seria isso aqui. Isso aqui é um septo, ó. Isso aqui é uma ínfa, isso aqui é um septo, tá? Tipo que está bloqueando, tá certo? Então eu tenho um ínfa que pode ter septada e tem outra ínfa que não é septada, no caso dessa aqui. Beleza? Muito simples, ok? Então, ó, sabendo disso ainda, os fungos, eles podem ter a sua parede celular. A sua parede celular pode ser formada de quitina. Professor, o que é quitina? Quitina é um carboidrato. Tá certo? Quitina é um carboidrato. E celulose também. Celulose é também um carboidrato. Tá certo? Carboidratos. Beleza? Percebe que qual é a diferença dessa quitina aqui para essa celulose? Percebe que a diferença aqui praticamente é a ligação, tá? Aqui, ó, eu tenho os hidrogênio e a amônia ligado aqui. Então, praticamente é isso. Isso aqui pode ser quebrado aqui, tá certo? O fungo ele quebra isso aí e pode transformar em glicose. E isso aqui é uma glicose. Tá, e essa glicose aqui agora pode ir para dentro da célula e dentro da mitocôndria produzir ATP, adenosina trisfosfato. Mas a parede celular da célula do fungo, tá certo? Ele pode ser tanto formado por quitina como por celulose, tá, ok? Ok? E aqui, ó, a gente já falou. E aí a gente tem que pensar o seguinte: qual é a nutrição? Como é que esse fungo se alimenta? Né? Como é que ele se nutre? Como é que ele se nutre? É muito simples. O fungo ele não faz fotossíntese, ele se alimenta de matéria orgânica. Imagina que aqui, ó, está um cogumelo, champignonzinho daquele, tá? O que é que ele faz? Imagina aqui que está aqui nessa parte de baixo aqui está o substrato, tá? Então o que é que ele imagina que nesse substrato aqui tem matéria orgânica aqui, ó. Várias matérias orgânicas. O que é que ele faz? Ele joga enzima para aqui, ó. Enzima, a gente estudou que enzima. O que é enzima? São proteína funcional. Essa enzima vai digerir aqui, tá? A enzima vai digerir aqui a matéria orgânica e ele vai sugar para dentro dele a matéria orgânica. Então o fungo se alimenta assim. Eles pegam a enzima, jogam a enzima lá e a enzima quebra, né? Quebra a matéria orgânica e ele suga o nutriente, tá certo? E aí a gente tem algumas espécies de fungo que são sapróbio. O que é fungo sapróbio? É aquele que se alimenta de matérias mortas, de matéria morta, de cadáver, de resto de alimento, de resto de matéria orgânica. Então são os fungos sapróbios, tá certo? Essa espécie, geralmente, algumas espécies, ela não causa doenças, né, em animais, mas aí, ó, está aqui, ó, resto, né, se alimenta, né, de resto de comida, né, matéria orgânica, ok? Então, quais são os principais grupos do reino fúngico? O reino fúngico eles têm umas certas características, que eles são divididos em filo. E quais são os filos, né? Então aqui, ó, os filos. Lembra que eu falei o seguinte: eu tenho o reino e os reinos. A gente tem algumas características dentro do reino que não dava para agrupar em um só reino. Então o que é que fazia? Pega esse reino e divide em subgrupo que se chama de filo, tá certo? E aqui eu tenho um filo, esse filo Critridiomycota, tá certo? Critridiomycota, tá certo? Que são os fungos nesse grupo, né? Está alguns fungos comuns unicelular. Nós temos o filo do Zygomicota. Nós temos filo dos Ascomicota
temos o famoso filo, onde está os cogumelos combustível, que a gente pode comer eles, é os basiomicotas, beleza? E aí vamos ver algum aqui, vamos falar de cada um. E aqui, ó, está os cogumelos, né? Parece, não sei o que é, não dá para ver direito, mas parece é um champignon. E perfeito, veja que aqui tem diversas espécies de fungo, tá? E aí a gente vai falar desse primeiro filo, tá? Que são os filos, né? Chytridiomycota, tá certo? Que estão dentro desse filo Chytriomicotas. A gente tem os Chytridiomyceto, tá certo? Ou chamado, conhecido como quidrídeos, tá certo? São os fungos terrestres, também pode ser aquático, unicelular e pode ser também multicelular. A gente tem várias espécies, tá certo? Certo? Que algumas espécies, né? Algumas células têm flagelo, tá? Algumas células, alguns fungos, uns que a gente com os que são unicelular, ele possui os flagelo, tá certo? Um representante dos quidrídeos são os fungos parasitas. Aquele que eu falei são fungos sapróbrio. O que é fungo parasita? É aquele que tem que estar em um ser para se alimentar, tá certo? Então ele tem que estar se alimentando de outro ser, ele tá se beneficiando e prejudicando outro ser. E aí tem um exemplo dos Batroclitium detrosbartium, né? Os Batroclitium detrosbartium, né? Que são os fungos parasitas, beleza? E aqui a gente temos outros que eu acabei de falar, os filos dos Hygomicotas, tá certo? Que são os Hygomicetos, tá certo? A classe são, aqui a classe, né? Aqui é o gênero, quer dizer, o gênero, que são gêneros, são Hygomicetos, beleza? Então os fungos, né? Os fungos são forma. Essa classe aqui tem alguns fungos que causam doenças, tá certo? Doenças tanto em humanos, tá certo? Nós temos algumas espécies, como em plantas, tá certo? Em plantas também, ok? Beleza? E planta na frutificar nos corpos essa classe aqui também pode ser fungo multicelular, mas também tem algumas espécies que são unicelular, beleza? As representações desse filo são os Rhizopus. Os Rhizopus stolophytes. Os Rhizopus stolophytes são representantes que a gente conhece mais, tá certo? Que ele tanto crescem em umidade, tá certo? E são ricos em carboidrato, tá certo? Beleza? Vamos continuar. Deixa eu pegar essa daqui. Beleza? E aqui está um filo Ascomicetos, que são os Ascomicetos, tá certo? Ascomicota, que são os filos dos Ascomicetos, tá certo? Os Ascomicetos são um grupo, né, de uma espécie de fungo, tá certo? Que tanto pode ter, normalmente ele tem uma reprodução sexuada. O fungo ele pode ter tanto reprodução assexuada como reprodução sexuada. Só que os Ascomicetos normalmente, eu acho que tem uma espécie, não tem não, eu não lembro. Então só tem espécie sexuada, beleza? E vamos lá. E aqui uns representantes dele, né? Deixa eu ver outro aqui, peraí. Deixa eu tá pronto. O outro filho são os filho dos basiomicetos, tá certo? Deixa eu pegar aqui os basiomicetos, que são filho basiomicota, tá certo? Os basiomicetos, né? Eles têm alguns que são comestível, tá certo? A reprodução dele, né? O ciclo de reprodução desse vírus, desse filo, né? Desse filo, eles são reprodução sexuada, beleza? E tem algumas funções. E agora a gente vai conhecer, deixa eu ver aqui, vou voltar aqui.
alguns fungos, né, que é muito comum, tá certo? Além dos fungos sapróbios e os que são parasitas. Os parasitas, geralmente, fungo que são parasitas, ele causa doença no ser humano. O sapróbio não. O sapróbio você vai alimentar quando a célula está morta, tá? Então aqui, ó, beleza? Tem aqui, ó, algumas espécies de fungo, tá certo? Que é uma representante, são os líquens. Os líquens, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Eles são uma espécie de fungo que geralmente são são vermelho, né? Apresenta, geralmente eles vê ele nos troncos das árvores. A gente encontra muito fungo, tá certo? Nas sombras das árvores. Por quê? Porque ele funciona como um mutualismo, tá? Mutualismo, tá? E o que seria um mutualista? Ele tá ali, tá? Ele tá na sombra da árvore pegando a água, tá certo? Ele gosta de canto frio, tá? Automaticamente ele tá produzindo alguma substância para a ave e tá pegando a substância dela também, né? Então isso aí seria um mutualismo. Deixa eu ver aqui. Outro aqui, ó, são um exemplo disso são as micorrizas, tá aí, ó, tá? As micorrizas, veja aqui que eu tenho um fungo aqui, ó. Geralmente o champignon é assim, né? Eu tenho aqui as linfa tá aqui, ó, tá? As linfas e aqui tá a raiz da planta. O que é que está fazendo? Eles estão aqui, ó, pegando a substância, estão grudando lá, tá certo? Estão grudando lá e aí eles fazem o seguinte: o fungo tanto pode pegar as substâncias que estão aqui, tá certo? Como pode e vai devolvendo substância para a planta. Ele pega daqui e pode jogar com a substância para a planta. Então parece uma espécie de mutualista. E aí, deixa eu pegar aqui de novo. Pronto. E aí a gente vai falar rapidinho da reprodução dos fungos, né? Como que esses fungos eles se reproduzem? Então a reprodução pode ser assexuada. Mas, galera, também pode ser uma reprodução sexuada. Não vai ter problema. Pode ter sim, sem problema. Tá certo? A reprodução sexuada, tá certo? Geralmente a reprodução assexuada, quando eu falei em reprodução sexuada, eu falei uma coisa para vocês. Na reprodução sexuada não há o que? Não há troca de material genético. Quando a gente vê isso em várias espécies, em vários filhos, vários reinos, tem isso. Tem uma reprodução sexual, onde não há troca de material genético. Nesse caso, o fungo sim. E qual é o tipo de reprodução assexuada? Geralmente é por brotamento, que é brotamento. Imagina aqui que tem um fungo aqui, ó. E ele vai produzir um broto. Imagina, deixa eu colocar isso aqui, ficou muito feio. Mas deixa eu apagar aqui. Imagina agora que aqui tem um fungo, tá? Um cogumelozinho aqui. E aqui ele vai fazer o que? Aqui, ó, ele vai produzir um broto aqui, ó, tá? Então isso aqui é uma reprodução assexuada. E pode ser também, muito fungo reproduz sexualmente por esporulação. O que é esporulação? Imagina que aqui, ó, eu falei para vocês que aqui está a lamínea, né? E aqui tem um esporo. O esporo que está aqui nesse fungo cai aqui no substrato. E aí, com o tempo, ele vai produzir outro fungo. Então essa parte não teve uma troca de material genético aqui. Então eu vou chamar isso de uma reprodução por esporulação. Ou seja, é produzir esporo. Então essa aí são reprodução do fungo. Aqui, ó, tá um broto, ó, tá vestindo aqui, tem um fungo, uma célula só e aqui produz um broto. Então é uma exploração por brotamento. Aqui como acontece isso? Aqui a célula do fungo, ó, e aqui o que é que acontece? Aqui tá o núcleo, ó, da célula. No núcleo tá o que? Tá o DNA, o material genético. Tá? Percebe que eu falei que o núcleo ele é o que? Eucarionte, forma a membrana. Então a parte do núcleo quebra e vem para cá, formando um broto, e dessa forma forma uma outra célula, formando um novo indivíduo. Tá? Ok? Então, muito simples. E aí a gente vai para outra
para outra forma de reprodução, que é uma reprodução sexuada. Então, se na outra não há troca de material genético, na reprodução sexuada há troca de material genético. Troca de material genético. Muito simples, né? A gente pensar dessa forma, né? Fica muito fácil mesmo. Esse negócio tá incomodando, fica aparecendo aí. Então vamos ver algumas partes. Então, se a troca de material genético, então o fungo, o círculo, ele vai produzir o zigoto, né? Geralmente acontece isso, alguns círculos. Então tem algumas espécies que tem um círculo, né? Produzem um zigoto. O que é o zigoto? É quando eu pego uma célula N com a célula N, essa célula vai trocar o material genético e formar uma célula 2N. Aqui são células haploide. O que é uma célula haploide? Tem a metade do material genético. E aqui é uma célula diploide. Tem o material genético por inteiro, tá? Vindo de dois indivíduos parental. Tá? E aqui vamos ver o primeiro círculo sexual do zigomicetos, né? Do filho do zigomiceto. Tá aí. Então, ó, vamos entender essa parte aqui. Eu tenho aqui, eu não vou deixar, aqui eu tenho um fungo e aqui está o esporo. O que é que vai acontecer, tá? Eu tenho um esporo aqui N que tem um haploide, ó. Haploide tem só a metade, né, do material genético, então é uma célula somática. Tá? Não, desculpa, uma célula gametogênica, tá certo? Aqui é uma célula gametogênica, tá certo? Só tem a material genético. E aí o que acontece? Vai liberar, ele vai cair em outra ninfa, tá certo? Tem outra aqui, ó, e funde no micélio, tá certo? Quando ele fundiu aqui, imagina que aqui esse N aqui veio daqui, ó, e aqui também tinha N. Então aqui forma uma célula diploide, correu uma fecundação. Então essa célula aqui, quando ocorre essa fecundação, formou o zigoto, como eu falei anteriormente, que é chamado de zigosporóngio, tá certo? Ou conhecido como zigoto mesmo, que aqui é uma célula diploide, tá certo? E aí isso aqui vai por substrato eu digo para o solo, e aí vai formar outro indivíduo lindo, maravilhoso. Então essa reprodução aí é uma reprodução sexuada, tá ok? Continuando aqui, eu tenho agora o círculo sexuado dos ascomicetos, tá? Vamos aqui, tem um círculo, ó, que praticamente é a mesma coisa, né? Só que eu tenho aqui as ínfas, que as ninfas, ó, tá certo? Percebe que eu falei que o fungo é formado de ninfa, e o conjunto de ninfas chama de micelo, beleza? E aqui, o que é que acontece? Ele vai ampliar aqui, ó, ampliou, tá certo? E aqui eu tenho um zigoto, que é 2N, uma célula haploide. Essa célula aqui, ela vai se dividir. Aqui está a ninfa, tá? Dentro da ninfa tem um núcleo celular. Isso aqui é o núcleo da célula, tá? Isso aqui é o núcleo. Essa célula aqui, ela vai fazer o que? Ela vai ocorrer uma divisão, tá? Ela vai dividir por meiose. Não falei o que é meiose ainda. E aí o que é que... Mas o que é meiose, pessoal? Vem cá. Imagina que aqui tivesse mais ou menos o material genético dela seja 20 cromossomos. Quando ela se dividiu, então aqui ficou com 10. Então, ó, eu chamo isso de haploide. São 10 cromossomos. Ou seja, a haploide, ela vai ter a metade do material genético. Então agora ele faz o que? Joga aqui, ó, no meio as células. Essas células são células gametogênicas, tá? E aí ele vai encontrar outra célula gametogênica aqui. E ela vai ocorrer uma função. Isso aqui vai cair no substrato. Percebe que aqui é de uma célula. Aqui tem um material genético que é diferente desse. Tá certo? E aí acontece também a formação de outro fungo aqui. Lindo, maravilhoso. Estou desenhando assim para não desenhar fungo parecido com champignon. Fungo, a gente tem fungo de vários formatos. Beleza?
Muito simples. E aqui, ó, nós temos esse, ó, esse fungo aqui, como é a coisa mais linda do mundo. Ó, coisa linda. Aqui eu tenho o que? Ó, aqui as lamelazinhas dele, os arcos, nos arcos. Aqui o desenho das armelhas dele. Aqui, ó, as células aqui, ó, né? Gametogênica. As células gametogênicas, né? Que pode fazer a produção das reprodução dos. Isso aqui é lindo, 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 né? E aqui eu tenho o círculo sexuado das basiomicetos, né? A maioria dos champignons tem as células tá dentro dos filos dos basiomicota, né? Então os basiomicetos, né? Então aqui, ó, desenhou até parecido com o champignon. Aqui tá as lamelazinhas deles, ó, tá? Beleza? Nessas lamelas está as ínfas. Então as ínfas aqui está a célula. Essa célula aqui, esse núcleo da célula aqui, eles são um núcleo diploide. Porque eles têm todo o material genético. E aí vai sofrer o que? Uma meiose. Uma meiose é a metade, ele vai quebrar o núcleo no meio. Meiose, imagina que eu tenho 50 cromossomos e eu quebro 25 para um lado e 25 para o outro. O nome já está dizendo, meiose, quebrar no meio. Tá? E agora, essa aqui são uma haploide. Tá? Haploide. Isso ocorre em todos os indivíduos que vai ter uma reprodução sexuada, né? E aí o que é que acontece? Ele vai liberar essas células vão se encontrar uma com a outra, tá? E aí vai ter uma reprodução sexuada. Aí o aluno perguntou assim, mas professor, é engraçado, tá tendo aqui no mesmo indivíduo? Sim, tá? A célula tá vindo de uma parte e de outra, de uma... Pode sim que aconteça isso, então tem uma... Mas não era do mesmo? Sim, mas as células aqui, ó, são diferentes. O que eu tô vendo aqui é as células, tá? As células têm seu material genético diferente, tá? Aqui, ó, tem uma, ó, as lamelazinhas, tá certo? E aqui tá os bacilos, que é essas partezinhas aqui, ó, onde tá os baciloporos. Essas baciloporos são células reprodutivas, né? São umas gametogênicas. Isso aqui são os gametogênicos. Células gaméticas. Tá certo? Beleza? E aí a gente falou sobre os fungos que são decompositores. Então já falamos que tem um papel do fungo. Qual é o papel? Para que serve o fungo? Primeiro, eles são decompositores. Decompõem a matéria orgânica. E qual foi o fungo que decompõe a matéria orgânica? O fungo sapropágio. Tá certo? Esse fungo sapropágio. Tá certo? São decompositores. Outros fungos, a gente tem mais de 600 espécies de cogumelo que são comestíveis, dá muito dinheiro, as pessoas fazem cultura, e aí as pessoas gostam e se alimentam. Mas tem outras coisas também. Eu tenho alguns fungos, que é os Saccharomyces cerevisiae, né? Que são os nomes científicos, são horríveis. Eu lembro, mas eu sempre travo. Então, ó, esses fungos eles podem fazer o que? Eles podem produzir o que? Álcool, né? A partir da glicose. Tá certo? Pode produzir álcool o que? Quebrando a sacarose. Então pode quebrar a sacarose. Sacarose ela é formada por 4 moléculas de glicose. Então aí pode quebrar e aí faz uma fermentação alcoólica. Tem o álcool, né? A gente também faz o seguinte, o queijo dos lactobacillus. Então o queijo, tá? O fungo também pode produzir o queijo. Então o fungo tem um valor econômico estimável, né? O vinho, né? O pão, né? Hoje em dia a gente tem o fermento químico, mas de primeiro a gente tinha o fermento biológico que eu precisava, tá certo? De um fungo. Podem fazer o seguinte, a penicilina, tá certo? Então, para produzir a penicilina, é produzido a partir de um fungo. É a enzima, né? A enzima que produz a penicilina. O que é penicilina? É um antibiótico, né? Então, um dos primeiros antibióticos. Então tem uma função, aqui a função farmacêutica que eu falei, mas o fungo ele também pode ser um parasita, pode causar diversas doenças, tanto no ser humano,
tá certo? Como pode causar doenças em planta e aí pode matar várias plantas, né? Então a gente tem a mancha do café, que é um fungo. A gente tem o tabaco, né? O tabaco também, que dá um valor econômico, uma folha do fumo, né? Hoje, né? E aí aqui, ó, a folha de café, né? Tem um fungo. Então aí, ó, tá aí, pessoal, a aula sobre fungo. E aí até a próxima aula, e o exercício está no grupo, beleza? Até mais, feliz